Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, é o seguinte, quem ainda não viu minha aula, ao vivo, se você está assistindo esse vídeo antes da aula ao vivo sobre átomos, então espera para ver a aula ao vivo, segunda-feira, dia 11 de maio, às 10 horas da manhã. Então espera a gente ter a aula ao vivo, para depois ver essa aula, tá? Que essa aula aqui vai ser continuação da aula ao vivo às 10 horas na segunda-feira, tá bom? Então, se vocês estão fazendo essa aula aqui antes, espera um pouquinho, vê a aula 10 horas primeiro, depois vê essa, pode ser? Porque eu preciso explicar primeiro, vocês precisam entender primeiramente o que é um átomo, para depois entender esse conceito de circuitos elétricos, cargas elétricas, tá? Pessoal, a gente está no grupo 3, só para vocês se situarem, a gente está na página 139, tá? Vocês podem ver que essas três apostilas que a gente viu, o grupo 1, 2 e esse 3 agora, é basicamente sobre energia, sobre cargas elétricas, energia elétrica, outros tipos de energia, tá? Aí a partir da apostila 4, eu vou ter acesso ao conteúdo na quarta-feira, que eu vou receber o material novo do COC, e aí eu vou ter uma noção já se vai continuar essa parte de energia ou se vai mudar. Tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência aí que daqui a pouco a gente dá uma mudada no assunto, tudo bem? Mas por enquanto vamos aí ter a aula sobre energia. Vamos lá. Depois que vocês entenderam o que é um átomo, tá? Vocês têm capacidade agora para entender como funciona um circuito elétrico, tá? Primeira coisa que tem que saber, tudo na natureza, que é formado por átomos, tudo que é matéria, que tem uma massa, ocupa um espaço, ocupa um lugar no espaço, possui átomos. Tudo isso que existe pode ter uma carga elétrica, tudo. Plástico, borracha, papel, ar, tudo pode ter cargas elétricas. Tá? Por quê, gente? A gente viu que átomo é formado por partículas neutras, que são os nêutrons, negativas, que são os elétrons, e positivas, que são os prótons. Só que geralmente nessa caneta, provavelmente ela está neutra. Tá? Por que ela está neutra? O número de elétrons que tem aqui é o mesmo número de prótons. Então, toda vez que o número de elétrons e de prótons for o mesmo, aquele objeto vai estar neutro. Okay? Então, se um átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de de elétrons, ele está neutro. Porque próton, carga positiva, e elétron, carga negativa, uma ali anula a outra, elas ficam equilibradas. Mas a gente pode tirar o objeto desse estado de neutralidade, a gente pode fazer esse objeto adquirir cargas elétricas. Tá? E essa eletrização, ela pode ser feita de três maneiras: atrito, contato e indução. Então são três maneiras que a gente pode eletrizar ali algum objeto, enfim, alguma coisa. Tá? Então, pessoal, se o objeto está com átomos em estado neutro, e ele não tem cargas elétricas, significa que para um objeto ter cargas elétricas sobrando é porque ele não está neutro. Ou seja, é porque o número de prótons e elétrons está diferente. Só lembrando, como os prótons ficam no núcleo do átomo, um átomo não ganha e perde facilmente prótons. Um átomo só vai ganhar ou perder prótons em uma reação nuclear. É isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Reação nuclear, como se fosse uma bomba nuclear, bomba de hidrogênio. Só em reações nucleares, que mexe lá no núcleo do átomo, é que o número de prótons se altera. No Sol, por exemplo, a gente já viu isso. Só retomando, no Sol, o que é o Sol? O Sol lá é uma estrela. A estrela é formada por gás hidrogênio, que tem somente um próton. Só que lá ocorrem reações nucleares o tempo todo. As partículas de hidrogênio ficam se chocando com muita intensidade. Essas partículas de hidrogênio se chocando, eles acabam, um próton aqui, um próton ali, eles acabam se juntando e virando um átomo só que tem dois prótons, de tão forte que é essa força. Isso é uma reação nuclear, está mexendo no núcleo do átomo. Só que, lembra que eu falei para vocês que cada átomo, ele tem um número fixo de prótons. Todo elemento de hidrogênio vai ter um próton. Se aquele elemento de hidrogênio aqui, se chocaram, os dois hidrogênios, e virou um núcleo com dois prótons, já não é mais átomo de hidrogênio. Já mudou o átomo. Porque o número de prótons é chamado de número atômico, é como se fosse o RG daquele átomo.
tá? É fixo. O elemento químico na tabela periódica que tem 2 prótons é o gás hélio. Então, uma estrela, que o caso é o Sol, né, que a gente estava falando, ele é formado por hidrogênio e hélio, tá? Reação nuclear. E essa reação nuclear que faz o Sol ser tão quente, beleza? E liberar radiação para a gente aqui e aquecer o planeta Terra, por exemplo. Professor, mas se o Sol, então, ele tem reações nucleares por causa do gás hidrogênio, então se esse gás hidrogênio acabar, não tiver mais esse choque, o Sol morre. Realmente, o Sol, né, todas as estrelas, elas têm um tempo de vida. A hora que acabar esse combustível, que é o hidrogênio, acabou o Sol. Aí ele pode ter vários destinos, né? Depende, cada estrela tem um destino. Tem estrela que é muito grande, que acaba se transformando num buraco negro, né? Tem estrela que pode virar uma anã vermelha, né? Enfim, uma anã branca. Cada estrela pode originar aí alguma coisa, né? Algum outro astro, né? Que não seja uma estrela, na verdade, né? Quando acaba o hidrogênio dela, que é o combustível, tá? Aí é o seguinte, vamos lá. Então eu falei que essa eletrização, né, dos objetos pode acontecer de 3 maneiras: atrito, condução ou indução. É bem rapidinho. Tem na página 140 essa série triboelétrica. Essa série triboelétrica da página 140 é o seguinte, ó. Quanto mais para cima os objetos, né, ou o material ali, mais positivo ele pode ficar. Quanto mais para baixo, mais negativo ele pode ficar. Lembrando que se um objeto ficar negativo, significa o quê? Que ele ganhou cargas elétricas, ele ganhou elétrons. Se um objeto ficar positivo, ele perdeu elétrons. Por que se perder elétron fica positivo, professor? Porque o elétron é carga negativa. Se um objeto perdeu carga negativa, sobraram prótons, tem mais próton que elétron. Então esse objeto vai ficar positivo, carregado positivamente. Lembrando que os átomos não perdem ou ganham prótons, eles perdem ou ganham elétrons. E elétrons são cargas negativas. Então, por exemplo, ó, pele humana seca, cabelo humano. Cabelo humano ele tende a ficar mais positivo quando ele atrita com alguma coisa. Vamos pegar a caneta que é de plástico. O plástico, gente, tem vários tipos de plástico, né? O poliuretano é um plástico, o polipropileno também forma plástico, ou seja, independente de qual plástico seja exatamente, ele está mais negativo que o cabelo humano, certo? Quanto mais longe eu pegar, quanto mais distantes esses objetos, se eu pegar, por exemplo, pele humana seca com teflon, que são os extremos, mais fácil de eletrizar esses componentes. Então, beleza, peguei a pele humana, ou o cabelo humano, meu cabelo vai ser o exemplo no caso, e a caneta aqui que vai ser o polietileno, tá? Ou polipropileno, ou poliuretano, enfim, tudo isso é plástico. Eu atrito, ou seja, a primeira coisa que eu falei, né? Eletrização por atrito. Lembra? A gente já fez experimentos, acho que em sala de aula. Não, deixa eu fazer esse sala aqui, acho que é melhor. Então a gente faz um atrito com o cabelo, do plástico com o cabelo, tá? Peraí. Aqui um pedacinho de papel, bem pequenininho. Tem que ser pequeno, senão não dá certo, né? Esse papel, gente, ele está o quê? Neutro. Porque ele não sofreu atrito, não sofreu indução, tá? Não sofreu contato, não sofreu nada. Esse papel está neutro, ok? Vão achar que eu sou louco, né, gente? Tomara que dê certo. Se não der certo, bom, enfim. A gente já fez em sala de aula, vocês viram que dá certo, né? Então, estou atritando aqui 2 materiais diferentes, o cabelo humano e o plástico. O plástico provavelmente vai ficar negativo e o cabelo humano com cargas positivas, tá? Ou seja, o cabelo está perdendo elétrico e o plástico está ganhando elétron. E esse papel está neutro. Ó, viram? Ó. Estão vendo o papel se mexer? Quase, hein? Quase subiu. É que está pesado, peguei um pedaço muito grande de papel. Mas deu para ver ele se mexendo, ele subindo com a caneta? Por que isso? Porque é o seguinte, essa caneta, por atrito, ela ficou eletrizada, tá? Com cargas elétricas negativas, ela ganhou elétrons. Se ela está eletrizada, com cargas elétricas negativas sobrando, a hora que ela encosta numa superfície neutra, o que acontece? Como ela está com cargas negativas, ela fica com os prótons mais próximos da caneta e os elétrons vão para o lado oposto.
né? Porque positivo com negativo se atrai, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, neutro com positivo atrai, neutro com negativo também atrai, tá? Como essa caneta com cargas negativas, os elétrons desse papel eles foram se afastar, eles foram para, só que assim, esse papel ele não foi eletrizado, tá? Ele simplesmente conseguiu ser, como fala, tem um nome melhor aí, como fala, gente, quando é atraído, ele conseguiu ser atraído pelas cargas, mas ele simplesmente teve uma polarização, ou seja, as cargas elétricas que ele tem são as mesmas, só que as negativas foram se afastando da caneta e a positiva ficou mais próxima da caneta, e aí aconteceu a atração. E até igualar essas cargas, o papel fica ali atraído pela caneta. A hora que essa caneta acabar se igualando com as cargas, o papel perder essa polarização, o papel cai, ela perdeu a eletrização dela, tá? Não tem como eu transformar isso em uma coisa elétrica, eu estou eletrizando momentaneamente, certo? Pessoal, a eletrização por contato ou por indução já é um pouquinho mais complexa, tá? O contato é o seguinte, isso que eu fiz agora, de encostar a caneta aqui no papel, é uma eletrização por contato. Só que nesse caso eu não estou eletrizando o papel, só estou polarizando. Mas isso faz com que eu consiga igualar depois as cargas da caneta. Essa caneta que ficou negativa, ela vai ficar neutra depois de um tempo, tá bom? Agora, eletrização por indução eletrostática, isso já é bem mais complexo. Pessoal, só para ter uma ideia, eletrização por indução, o próprio nome diz indução, ou seja, não precisa de um contato físico, tá? Isso tem a ver com aquele experimento que a gente usa chamado fio terra. O que é um fio terra? Fio terra ele tem o mesmo princípio de um para-raio. Por exemplo, todas as tomadas aqui da casa, né, o chuveiro em si também, eles têm um fio terra, que é um terceiro fio aí, né? Esse fio terra serve para quê? Se de repente chegar uma voltagem um pouco mais alta naquela tomada ou no chuveiro, enfim, para não queimar a geladeira, não queimar objetos eletrônicos que eu ponho na tomada, esse excesso de carga elétrica, esse fio terra pode estar ou diretamente ali indo para o chão, né, por isso tem esse nome fio terra, ou ele pode estar bem preso na parede, e como a parede está em contato com o solo, esse excesso de carga elétrica faz com que essas cargas elétricas desçam para o solo, e lá no solo se dissipam e se equilibram, em vez desse excesso de carga elétrica ir para o meu aparelho eletrônico que eu coloquei na tomada, senão eu ia queimar aparelho eletrônico toda hora. Então por isso que todas as tomadas das casas elas têm o famoso fio terra. Essa indução eletrostática é quando, por exemplo, faz de conta que essa caneta está eletrizada, faz de conta, tá? Agora não está mais. Aí essa manga, uma manga, tá? Manga Palmer, tá, gente? Muito boa. Rica em vitamina C, vitamina A, muito bom comer manga, hein? Enfim. Aí essa manga não tá eletrizada, ela tá neutra. Beleza. Aí eu coloco um fio terra aqui nessa manga. Só que aí lá pro solo, tá? O fio terra vai lá pro solo. Aí eu pego essa caneta que tá eletrizada e aproximo, sem encostar, só aproximo. Os elétrons dessa manga neutra, se ela não tivesse com esse fio no solo, o que ia acontecer? Os elétrons dela iam se mover. Se essa caneta fosse com carga positiva, por exemplo, os elétrons iam se aproximar dessa caneta, porque elétron é carga negativa, os elétrons da manga. Só que se ela não tivesse em contato com nada, ia ser os próprios elétrons dela. Ela não ia sofrer uma eletrização. Tá? Ela só ia sofrer uma polarização, ou seja, os elétrons iam para um lado, né? O nêutron, o próton ia ficar mais para lá, mais afastado, certo? Essa manga ia atrair os elétrons para próxima dessa caneta, nessa região. Beleza. Mas se eu colocar um fio que vai até o solo, como o solo tem cargas elétricas infinitas, né? Tem prótons e nêutrons, prótons e elétrons infinitamente, o que acontece? Se eu colocar essa caneta positiva aqui, ela vai atrair elétrons do solo para vir para cá. Então essa manga vai ficar eletrizada com cargas negativas, porque ela pegou a carga negativa do solo, e eu mantenho a caneta aqui. Aí o que eu faço? Eu corto esse fio terra, e tiro a caneta de perto. O que vai acontecer com essa manga? Ela ficou o quê? Com as cargas elétricas negativas que vieram a mais da onde? Do solo.
Entenderam? Se tivesse sido o contrário, essa caneta negativa, ela ia afastar as cargas negativas. E se tivesse com um fio terra no solo, as cargas negativas dessa manga iam descer para o solo. Aí eu corto e afasto. Essa manga ficou com excesso de carga o que se ela perdeu os elétrons dela? Ficou com excesso de carga positiva. Ok? Ela fica carregada positivamente. Pessoal, isso é muito assim, parece muito abstrato, né? Parece tudo muito estranho. Mas isso aqui é só por enquanto um começo, tá? da eletrostática, né? Dos circuitos elétricos. Eu vou colocar, esse vídeo vai ser rápido porque eu vou colocar um videozinho explicando sobre indução, que são de 5 minutos, tá? Que a pessoa que gravou o vídeo, ela vai explicando com desenho. Como eu não sou muito bom em desenho, esse vídeo está maravilhoso, vou colocar esse vídeo para vocês acompanharem também, certo? Então, pessoal, só dando um resumo aí da aula. Então, o que vocês têm que saber dessa aula? Que tipo de eletrização pode acontecer com os objetos, que é por atrito, contato ou indução, tá? E também saber essa diferença. Quando um objeto fica carregado positivamente, não significa que ele ganhou prótons, que ele ganhou carga elétrica positiva. Não existe isso, ganhar e perder prótons. Se ele está positivo, é porque ele perdeu elétrons. Se ele está negativo, ele ganhou elétrons, porque elétron é carga negativa. Tá? Essa série triboelétrica, vocês têm que ter uma noção do que acontece. Por exemplo, peguei aqui a pele humana seca e a tritei com lã. Os dois estão mais para o positivo. Só que como a pele seca é mais positiva que a lã, tá? Se vocês acompanharem aqui na página 140, o que vai acontecer? A lã vai ficar negativa e a pele humana seca positiva. Tá? Tanto é que lembra que eu falei que o termo eletricidade vem de electro, que significa âmbar em grego. Ó, o âmbar, deixa eu ver se tem o âmbar aqui. Nossa, tem, ó, o âmbar. A pessoa pegou o âmbar e esfregou com pele, tá? No caso foi pele de animal, né? Foi tipo um couro. Ó, o couro ali, ó, é um dos mais também mais fáceis de ser eletrizado positivamente. Então a pessoa lá que esfregou o âmbar num couro, né, animal, o couro animal ficou positivo e o âmbar ficou negativo. E aí esse âmbar com cargas elétricas, né, que é a resina lá de árvore endurecida, parece uma rocha, ele conseguia atrair pequenos objetos neutros. Certo? Ok? E aí daí vem a palavra eletricidade, né? Porque é âmbar, em grego é electron, beleza? Então, pessoal, é isso. É aula bem rapidinha hoje. Não esqueçam de ver esse vídeo aí que eu vou colocar, que eu coloquei sobre indução eletrostática, que é bem importante vocês verem. Essa matéria, vocês vão vê-la novamente em física, lá no primeiro colegial. Tá? Só que vocês vão ver com mais detalhes, aí já envolve um pouquinho de conta, tá? Aqui você tem que entender o conceito disso, uma coisa assim mais básica, tá? Então isso que eu passei para vocês é o básico do básico da física, certo? É isso aí, pessoal. Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, quiser mandar no WhatsApp, ou quiser esperar a próxima aula ao vivo, né? Vai ter uma aula só para tirar dúvidas. E é isso aí. Bons estudos, até mais, se cuidem.